Fala, meu querido, fala, minha querida. Deu uma descansadinha? Então vem agora, concentra aqui para as regras especiais de concordância verbal que você precisa dominar, porque sim, serão abordadas nas questões em prova, tá? Casos especiais, então, primeira situação. Verbos impessoais. Gente, o que é que significa ser um verbo impessoal? Significa que nós não vamos atribuir aquela ação a uma pessoa em específico. Então, lembra lá o que são as pessoas gramaticais mesmo? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular e do plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, nós não vamos atribuir a ação a nenhum agente em específico, tá? E quando um verbo é impessoal, automaticamente ele deve ficar no singular, tá bem? Porque ele não vai apresentar sujeito. Mas são todas as situações? Não são. São poucos casos, são exceções. Então é isso que nós vamos trabalhar agora, com essas exceções, tá bom? Diz lá assim, ó. Verbo na terceira pessoa do singular para o verbo impessoal, porque ele vai manifestar um sujeito inexistente, ou seja, não existe sujeito, uma oração sem sujeito. Primeira situação em que o verbo será impessoal, deverá ficar na terceira pessoa do singular e a oração não vai apresentar sujeito, quando haver tiver o mesmo sentido que existir, ou seja, haver sinônimo de existir. Se você, na situação do texto, conseguir colocar no lugar da forma do verbo haver o verbo existir e ficar com o mesmo sentido, significa que eles são termos sinônimos. Então, automaticamente, o verbo haver não pode ir para o plural. Tá? Ele tem que ficar no singular porque ele é o verbo impessoal naquela situação, porque tem o valor de existir. Então, olha o exemplo. Se houvesse soluções para o caso, eu saberia. O verbo tem que ficar houvesse. Houvesse a forma do verbo haver, gente. Houvesse a forma do verbo haver. Eu não posso dizer se houvessem soluções, porque soluções está no plural. Não posso. Por quê? Porque aqui é o mesmo que dizer se existissem soluções para o caso, eu saberia. Então, haver com sinônimo de existir sempre no singular. Ok? Beleza. Segunda situação. Fazer ou haver, então os verbos fazer e haver, indicando tempo. Indicando o tempo o quê? Tempo decorrido, indicando o passado, meus queridos. Todas as vezes que esses dois verbos aparecem nas estruturas indicando o tempo decorrido passado, eles também são classificados como verbos impessoais. Então, eles não têm forma no plural. E esse aqui, gente, nós erramos muito no dia a dia. Então, bastante atenção. Olha o exemplo. Faz algumas horas que o espero. Faz algumas horas que eu espero. Ó, é o verbo fazer indicando o tempo. Significa que já tem algum tempo que eu estou esperando o indivíduo aqui. Faz algumas horas que eu espero. O que normalmente as pessoas fazem? Fazem algumas horas que o espero. Porque é algumas horas, daí as pessoas passam o verbo para o plural. Mas não vai acontecer isso. Por quê? Porque é fazer indicando o tempo decorrido e ele deve permanecer no singular. Então, o correto é faz algumas horas que eu espero. Depois, terceira situação, verbos indicando fenômenos meteorológicos ou fenômenos da natureza. Então, toda vez que um verbo indica realmente o fenômeno da natureza, esse verbo é um verbo impessoal e não apresenta sujeito, tá? Exemplo, ó, fazia muito calor, está indicando fenômeno da natureza. Não tem sujeito, então, essa oração. Choveu em vários estados brasileiros. É o verbo chover indicando a ação de chover, que é um fenômeno da natureza. Então, essa oração não tem sujeito, tá? Agora, observe aqui, ó, isso que a prof deixou para vocês. Quando o verbo impessoal estiver numa locução verbal. Gente, o que é locução verbal mesmo? Quando nós temos dois verbos que se complementam, um verbo que é auxiliar e o outro verbo que é o principal. O verbo auxiliar, ele apresenta a variação de tempo, pessoa, número, e o verbo principal, indicação. Então, lá naquele exemplo, o gato e o cachorro estão brigando. Estão brigando é uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos que se complementam. Eu posso tranquilamente dizer que o gato e o cachorro brigam, porque eles estão brigando agora. Mas eu quis deixar uma locução para indicar que a briga acontece nesse momento e que ela ainda está acontecendo, porque deixei o verbo no gerúndio, brigando. O verbo que é principal sempre aparece em uma das três formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Terminação NDO, né? Ando, endo, indo, no gerúndio, no caso. Então, estão brigando. E o estão é o verbo auxiliar, é o estar, que ficou marcando ali quem é que estão, o gato e o cachorro. Ficou conjugado na terceira pessoa do plural, eles. E marca que a briga está acontecendo agora, porque estão é o verbo no presente do indicativo. Compreenderam? Isso é uma locução verbal. Agora, observe qual é o apontamento que a prof fez aqui, ó.
Quando o verbo impessoal estiver numa locução verbal, observa-se a mesma construção com conjugação no singular. Então, significa que todos os verbos da locução verbal, se o verbo principal for o haver com sentido de existir, o fazer ou o haver com sentido de tempo decorrido, ou um verbo que indica o fenômeno da natureza, todos os verbos da locução também vão ficar no singular. Compreendeu? Porque tudo ganha essa característica de impessoal. Ó, o exemplo, no passado costumava haver descontos. Eu não posso dizer costumavam haver descontos, porque existiam descontos. Então, é o haver com sentido de existir. Por isso que deve ficar costumava haver descontos, porque é haver com sentido de existir. Mesma coisa para a próxima, ó. Poderia haver jardins. Existiriam jardins. É o haver com sentido de existir. Então, não posso dizer poderiam haver, mas sim poderia haver jardins. Deve fazer algumas horas que estou aqui. Como que as pessoas dizem? Ai, devem fazer anos que eu estudo isso. É o fazer indicando o tempo decorrido. Então, o verbo que está junto na locução também precisa ficar no singular. Por isso que a forma correta é deve fazer algumas horas que estou aqui. Compreenderam? Ok, agora observação. Se você bem prestou atenção, todas as vezes que eu coloquei o existir no lugar, o existir concordou com o que vem à frente. Por quê? Porque o verbo existir não é impessoal, ou seja, ele concorda com o sujeito. Existem poucos textos de novos dramaturgos. Concordou, existem poucos textos. Agora, se eu coloco o haver, vai ficar assim, ó. Há poucos textos de novos dramaturgos. Porque haver com sentido de existir é sempre singular. Mas o existir no lugar ali, ele, né, o verbo ali completo, concorda com o que vem à frente. Se tá no singular, ok. Se não está, vai concordar no plural, tá bom? Olha lá na locução verbal, podem existir muitos homens. Pode haver muitos homens. Quando é na locução com o haver com sentido de existir no singular. Quando é o existir, o primeiro varia. Podem existir muitos homens. Concordou com o referente, tá? E outro detalhe, para nós terminarmos a nossa conversa, é em relação aos verbos que indicam o fenômeno da natureza. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza, meus queridos, quando eles são usados no sentido figurado, o que significa isso? Fora do sentido usual. Aquele sentido que você só consegue compreender pelo contexto, porque é um sentido mais amplo, que você precisa relacionar com outros conhecimentos para dar sentido àquela estrutura. E o sentido próprio, o sentido literal e denotativo seria realmente o de chover, né? Se eu falo chover, está realmente chovendo, caindo água do céu. Se eu falo que está ventando, realmente nós temos vento ali para lá e para cá. Agora, esses verbos, eles podem ser usados no sentido figurado. Chover mesmo quando acontece muito de algo, né? De qualquer coisa, às vezes ele é usado. Então, choveram críticas. Em choveram críticas, o chover está sendo usado com sentido figurado. Chovendo canivete. Também é sentido figurado. Por quê? Porque não tá caindo canivete, realmente os pingos ali não são canivetes, né? É uma expressão que indica ali essa questão da chuva muito forte, né? Em determinados contextos, se não me engano. Beleza. Quando esses verbos que indicam o fenômeno da natureza estão no sentido figurado, observe, eles não são impessoais. Ou seja, eles concordam com o sujeito. Por isso que eu digo choveram críticas. Porque foram muitas críticas que aconteceram. Por isso que ficou choveram críticas. Concorda com o referente. Porque o verbo está sendo usado fora do sentido usual, fora do sentido literal, do sentido próprio. Compreendem? Choveram críticas é que a apresentação, por exemplo, recebeu muitas críticas, muitas reclamações, né? Muitos apontamentos negativos. Agora, se eu digo choveu muito, eu só tenho a possibilidade de dizer choveu realmente, porque está indicando o fenômeno da natureza. Olha lá o exemplo. Choveram críticas à apresentação, concordou porque está no sentido figurado e passou a ter sujeito. Críticas é o sujeito. O que choveu? Críticas. Tá? Fechou? Terminamos então, gente. Algumas das regras especiais. Não são as únicas, tá? E na parte da concordância, quando a prof trabalhou com as regras gerais com vocês, também, tá? Quando você for estudar um curso completo de língua portuguesa, fora aqui do Português Express, você vai observar que lá vão aparecer outras regrinhas, assim, mais específicas. Mas tudo isso que eu falei aqui pra vocês, gente, é muito cobrado em situação de prova e já vai ajudar você a resolver 85% das questões de concordância verbal. Eu garanto, tá bom? Beijos e até!